E aí pessoal, vamos continuar? Espero que você esteja estudando. Hoje nós vamos falar de MDC e MMC de polinômios, né? O que você tem que saber? Resolver como fazer MDC e MMC através dos fatores. Então o MDC são os fatores comuns com menores expoentes. E o MMC são os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. É a mesma coisa que se faz com números, nós vamos fazer com polinômios. Então, são os fatores comuns com menores expoentes, o MDC, e o MMC, os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Aí eu tenho dois tipos de exemplos aí, tem o exemplo 1, que são todos eles com monômios, e tem o exemplo 2 com polinômios, e aí você tem que usar as regrinhas de fatoração para identificar os fatores comuns e não comuns. Beleza? O primeiro exemplo aqui, no exemplo 1, letra A, eu vou calcular o MMC e o MDC entre 12x ao quadrado e 9x ao cubo. 12x ao quadrado, o 12, se você fizer, é 3 vezes 4, então é 2 ao quadrado, vezes 3, vou botar com ponto para não confundir com x. 2 ao quadrado vezes 3 vezes x ao quadrado. E o 9 é 3 ao quadrado vezes x ao cubo. O MDC, o máximo divisor comum, são os fatores comuns. O que eu tenho em comum? Qual fator? O 3 e o x são fatores comuns com menores expoentes. 3 ao quadrado ou 3 elevado a 1? 3 elevado a 1. X ao cubo ou x ao quadrado? X ao quadrado. Então são os fatores comuns, 3 e x, com menores expoentes. O menor expoente de 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado é 3 elevado a 1. E x ao quadrado e x ao cubo, x ao quadrado. Esse é o MDC. São os fatores comuns com menores expoentes. Agora o MMC são os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O MMC. Fatores comuns e não comuns são todos os fatores. 2, 3 e x. 2, 3 e x. Com maiores expoentes, 2 ao quadrado, 3 elevado a 1 ou 3 ao quadrado? 3 ao quadrado, x ao cubo ou x ao quadrado? X ao cubo. São os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Ó, 4 vezes 9, 36, x ao cubo é o MMC, o mínimo múltiplo comum. O máximo divisor comum deu 3x ao quadrado. Vamos continuar resolvendo os exemplos. Pessoal, então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 8 é 2 ao cubo vezes m ao quadrado vezes n. E 20 é 4 vezes 5. 4 é 2 ao quadrado vezes 5 vezes n ao cubo. O MDC são os fatores comuns com menores expoentes. O que eu tenho em comum? 2, M e N. 2M e N. Fatores comuns com menores expoentes. Qual é o menor expoente? 2 ao quadrado ou 2 ao cubo? 2 ao quadrado. M ao quadrado ou N? M. N ou N ao cubo? N. Então, o MDC, que são os fatores comuns com menores expoentes, deu 4mn. E o MMC são os fatores comuns e não comuns, com maiores expoentes. Comum e não comum, todo mundo. Com maiores expoentes. 2 ao cubo ou 2 ao quadrado? 2 ao cubo. Só tenho 5. M ao quadrado ou N? M ao quadrado. N ou N ao cubo? N ao cubo. Fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. 8 vezes 5, 40. 40, M2, N3. Beleza? E agora C. O C eu tenho 16x ao quadrado. 16 é 2 à quarta. X ao quadrado. 20x. 20x é 4 vezes 5 vezes x. E 10x. 2 vezes 5 é 10x ao cubo. O MDC, agora são três termos, hein, pessoal? O MDC são os fatores comuns com menores expoentes. O que eu tenho em comum? O 2 e o x. O 5 não tem aqui, ó. O 2 e o x. Com menores expoentes, 2 à quarta, 2 ao quadrado, 2 a 1. 2 a 1.
E x ao cubo, x ou x ao quadrado? X. O MDC deu 2x. E o MMC, fatores comuns e não comuns. Comuns e não comuns com maiores expoentes. Maior expoente, 2 a quarta. 5, só tem ele. X ao quadrado, x ou x ao cubo. X ao cubo. 16 vezes 5 dá 80x ao cubo. É o MMC. Beleza? Pode printar a tela. Continuando, pessoal. Então, 3x é 3x mesmo. 6 é 2 vezes 3, x ao quadrado y. E 9 é 3 ao quadrado y ao cubo. O MDC, fatores comuns com menores expoentes. O que eu tenho em comum? O 3. X é comum? Não tem x aqui. Y é comum? Não tem y lá. Então a única coisa em comum é o 3. Com menor expoente, 3 a 1 ou 3 ao quadrado? 3. Então o MDC deu 3 fatores comuns com menores expoentes. E o MMC são os fatores comuns e não comuns. Comuns e não comuns com maiores expoentes. Qual o maior expoente do 2? Só tem o 2. Do 3 é o 3 ao quadrado. Do x é o x ao quadrado. Do y é o y ao cubo. Então, o MC são os fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. 9 vezes 2, 18. X ao quadrado, y, 3. Agora aqui também. O MMC e o MDC. O MDC, fatores comuns com menores expoentes. MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O objetivo disso, pessoal, é que você fique treinado. Depois eu vou deixar vou fazer o D e o E, vou partir para o 2. F, G e H, você que vai tentar. Beleza? Então vamos lá. 12, 3 vezes 4, 3 vezes 4, a 2x. 16, 2 a quarta, ax3. 20, 2 ao quadrado, vezes 5, vezes a ao quadrado, vezes x ao quadrado. Então vamos lá, MDC, fatores comuns, 2 é comum. Fatores comuns com menores expoentes. 2 é comum, 3 não é comum, 5 não é comum, A é comum, A temos 3. E o x é comum. X tem todos eles. Então, com menores expoentes, 2 ao quadrado, 2 ao quarta, 2 ao quadrado, menor expoente, 2 ao quadrado, A ao quadrado A, menor expoente vai ser só o A elevado a 1, e x ao cubo, x ao quadrado, x vai dar 4x. O MDC deu 4x. O MMC, fatores comuns e não comuns, então todo mundo, 2, 3, 5, A, x. Fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. 2 a quarta é o maior expoente. 3 só tem o 3. 5 só tem o 5 aqui. O A ao quadrado é o maior expoente. E o x ao cubo é o maior expoente. Então, o MMC vai dar 16 vezes 5, 80 vezes 3, 240 a 2x3. 240 a 2x3 é o MMC. Beleza? Agora você vai tentar fazer os outros 3 exemplos do número 1 e eu vou passar para o número 2. Vamos lá? Pessoal, agora o exercício 2. Né? Vamos fazer lá. Lembrando que temos que calcular o MDC, fatores comuns com menores expoentes, e o MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. MDC, fatores comuns com menores expoentes, e MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Então, 4x é 2 ao quadrado vezes x, e aqui eu vou colocar em evidência. Então, o primeiro exemplo ali, os primeiros, é para você ir treinando. E agora vai ficando cada vez um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá, botou 2 em evidência, 2 que multiplica x menos 1. MDC, fatores comuns,
Isso aqui é um fator, ó, x menos 1 é um fator. Esse não é um fator, a multiplicação. Aqui é x menos 1 e lá é x, são diferentes. Então, o fator comum, só o 2, com menores expoentes, é o 2. O MMC são os fatores comuns e não comuns. O que é comum? O 2. E o não comum, o x e o x menos 1. Comuns com maiores expoentes, 2 ao quadrado, x não é comum e x menos 1 não é comum. Então, ali está o MDC. O MMC pode aparecer assim, né? Como eu vou colocar aqui agora, 4x que multiplica x menos 1, ou você pode efetuar ali, fazendo a distributiva, 4x ao quadrado menos 4x. Esse é o MDC, esse é o MMC. Então aqui agora, aqui eu vou ter AB é A vezes B, e aqui eu vou botar o B evidência, B que multiplica A mais C. O MDC são os fatores comuns. O que eu tenho em comum? O fator comum é B, só o B. O MDC é B. E o MMC, fatores comuns e não comuns, AB, A, B, B é comum, A é não comum e A mais C é não comum, com maiores expoentes. Todos esses expoentes estão aqui. Não vou nem multiplicar. Se você multiplicar, está certo. Se deixar desse jeito, está certo. Esse é o MDC, esse é o MMC. Vamos continuar fazendo. E aí, pessoal, vamos lá? 3xy, 3 vezes x vezes y. E eu posso botar o 5x em evidência. Tem 5x aqui, 5x aqui. Tirando 5x, sobra x. Mais, tirando 5x, sobra y. Quais são os fatores desse aqui? 5x e x mais y. O MDC, fatores comuns com menores expoentes. Comum só tem um x. E o MMC, fatores comuns e não comuns. 3, 5, x, y e x mais y. Fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Todos os expoentes são 1. Está aí, só para ficar legal. 3 vezes 5, 15. 15xy, x mais y. Se eu quiser, eu posso multiplicar. Esse é o MDC, esse é o MMC. O MDC agora aqui, ó, 2ax, 2 vezes a vezes x. A ao quadrado menos a vai dar a que multiplica a menos 1. E a evidência que vai ser a que multiplica x menos 1. Ó, o MDC são os fatores comuns com menores expoentes. Comum só tem o A, pessoal. Comuns com menores expoentes. E o MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O 2 é não comum, o A é comum, o x é não comum, que multiplica a menos 1, que multiplica x menos 1. Esse é o MDC, esse é o MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Beleza? Vamos continuar agora? E aí, pessoal? Vamos lá, letra E. X mais 1, mas x mais 1 mesmo, né? X mais 1, tem que fatorar ali. E aqui você tem que perceber que x ao quadrado menos 1 é x ao quadrado menos 1 ao quadrado. É diferença de quadrados. Diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. O MDC são os fatores comuns. X mais 1 é comum. Eu tenho x mais 1 lá e x mais 1 aqui. São os fatores comuns com menores expoentes. E o MMC, fator comum e não comum com menores expoentes. Se eu efetuar isso aqui, né? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse é o MDC, esse é o MMC. E agora esse aqui. AX mais BX, coloca o X em evidência, que multiplica A mais B. E A ao quadrado mais 2AB mais B2. É um trinômio quadrado perfeito. Vem da onde? Do quadrado da soma. ICA mais B ao quadrado. O MDC, fatores comuns com menores expoentes. A mais B elevado a 1.
com menor expoente. E o MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. Então, x é o não comum e o comum é A mais B com maior expoente, A mais B ao quadrado. Esse é o MDC, esse é o MMC. Vamos lá? Vou fazer mais algum. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez calcular o MDC e o MMC. Então está aqui, ó. X em evidência que multiplica x mais y. Aqui eu vou botar o y em evidência que multiplica x mais y. Aqui é o produto da soma pela diferença. Tem que fatorar, pessoal. E o MDC são os fatores comuns com menores expoentes. Fator comum, x mais y, x mais y, x mais y. E o MMC são os fatores comuns e não comuns, com maiores expoentes. Tudo expoente é 1. Então aqui está o MDC, fator comum com menores expoentes. E o MMC, fatores comuns e não comuns com maiores expoentes. O comum é o x mais y e o não comum x, y e x menos y. Se você quiser multiplicar, tudo bem. Aqui agora, 5 que multiplica x mais 2, coloquei o 5 em evidência. 2 que multiplica x mais 2, coloquei o 2 em evidência. 3 que multiplica x mais 2, coloquei o 3 em evidência. MDC, fator comum com menores expoentes, x mais 2. MMC, fatores comuns e não comuns. Comum é o x mais 2, não comum 2, 3 e 5, com maiores expoentes. Se vier multiplicando, 30x mais 2. Então, aqui está o MMC, aqui está o MDC. Agora você vai tentar fazer os outros exemplos. Isso é importante. Na ESA vem expresso no edital, na especialista vai vir dentro de um contexto. E espero que você tenha aprendido. E até a próxima aula, se Deus quiser. A próxima aula que nós vamos ter aqui vão ser de equações polinomiais. Muito obrigado e até a próxima aula.